Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tárcia Carol, eu sou advogada, especialista em direito administrativo e seguindo a nossa proposta aqui no canal, vou continuar a falar com vocês, a dar dicas a respeito do direito administrativo. Hoje, em específico, eu separei aqui para falar com vocês acerca do princípio da impessoalidade. Nós já falamos sobre a diferença entre regras e princípios, sobre os princípios, a classificação entre princípios expressos e os princípios implícitos, e já falamos a respeito também do princípio da legalidade, e hoje eu vou falar um pouco a respeito do princípio da impessoalidade. Este princípio está previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Ele pode ser examinado sob os seguintes aspectos. Primeiro, o dever de isonomia por parte da administração pública. Segundo, o dever de conformidade aos interesses públicos. E terceiro, a vedação à promoção pessoal dos agentes públicos. Então, vamos analisar cada um desses aspectos do princípio da impessoalidade. A partir do primeiro aspecto, ou seja, o dever de isonomia por parte da administração, o princípio da impessoalidade estabelece que os atos administrativos devem ser praticados tendo em vista o interesse público e não os interesses pessoais do agente ou de terceiros. Assim, o princípio da impessoalidade impede que a administração beneficie ou prejudique esta ou aquela pessoa em especial. Nesta concepção, o princípio da impessoalidade representa uma vertente do princípio da isonomia, pois objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica, sem favorecimentos ou discriminações de qualquer espécie. É por isso que a Constituição Federal exige o concurso público como condição para ingresso em cargos efetivos e também exige a realização de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. Tais institutos são formas de dar oportunidades iguais a todos. A respeito do princípio da impessoalidade e sua relação com o princípio da isonomia, o doutrinador Carvalho Filho assevera que são admitidas exceções à sua aplicação. Como exemplo, podemos citar as exigências de altura mínima e de idade em concursos públicos. Sobre o tema, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal coloca 3 critérios necessários para legitimar exigências discriminatórias em editais de concurso público. Primeiro, que haja pertinência entre o critério de discriminação e a atividade do cargo. Segundo, que o critério seja fixado em parâmetros razoáveis. E terceiro, que o critério tenha sido previsto em lei e não apenas no edital do concurso. Assim, por exemplo, o STF reconheceu que no concurso público para agente de polícia é razoável a exigência por lei de que o candidato tenha altura mínima de 1,60 m. A exigência de altura, por sua vez, não seria razoável para o cargo de escrivão de polícia, dada as atribuições do cargo para as quais o fator altura é irrelevante. Quanto à segunda perspectiva, qual seja o dever de conformidade aos interesses públicos, o princípio da impessoalidade se confunde com o princípio da finalidade, o qual impõe que o fim a ser buscado pelo administrador público em suas atividades deve ser tão somente aquele prescrito pela lei, ou seja, o fim legal de interesse geral e impessoal. Nas palavras de Eli Lopes Meireles,
O fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica, expressa ou virtualmente, como o objetivo do ato e de forma impessoal. Assim, qualquer ato praticado com um objetivo diverso do interesse público será considerado nulo por desvio de finalidade. Entretanto, é possível que o interesse público coincida com o interesse de particulares, como normalmente ocorre nos atos administrativos negociais e nos contratos públicos. Nas compras efetuadas pela administração, por exemplo, o poder público deseja adquirir e o empresário deseja vender determinado bem. Os interesses, portanto, são interesses convergentes. Nesses casos, é possível aliar a pretensão do particular com o interesse coletivo. Desta forma, é possível que a administração, em determinadas situações, satisfaça interesses particulares. O que o princípio da impessoalidade proíbe é a prática de ato administrativo sem que exista interesse público envolvido. Em relação ao terceiro enfoque do princípio da impessoalidade, o princípio veda a promoção pessoal do agente às custas das realizações da administração pública. Assim, as realizações governamentais não devem ser atribuídas ao agente ou à autoridade que as pratica. Estes apenas lhes dão forma. Ao contrário, os atos de provimento administrativo devem ser vistos como manifestações institucionais do órgão ou da entidade pública. O servidor ou autoridade é apenas o meio de manifestação da vontade estatal. Note, a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 1º, contém uma regra expressa decorrente deste princípio, ao proibir que conste nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de agentes ou autoridades ou servidores públicos, em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. No STF, inclusive, tem-se entendido que essa vedação atinge também qualquer menção ao partido político do administrador público. Assim, uma obra realizada por determinado município não poderá ser anunciada como obra do senhor fulano, prefeito tal, ou secretária de obras fulana de tal, e nem do partido X. Ao contrário, uma obra deverá ser sempre tratada e anunciada como obra do município ou da prefeitura. Desse modo, veda-se qualquer alusão às características dos agentes públicos e dos seus respectivos partidos políticos, inclusive a eventuais símbolos ou imagens ligadas a seus partidos. Esse terceiro enfoque do princípio da impessoalidade, ao retirar a desvincular da imagem dos agentes públicos, permite-se que os atos praticados em nome da administração pelos agentes públicos venham a ser futuramente anulados, os chamados agentes de fato. Por exemplo, imagine uma situação em que determinado cidadão de boa-fé obtém uma certidão negativa de débitos perante a Receita Federal, emitida por um servidor X, e que posteriormente se verifique que esse servidor X ele foi investido no cargo de forma irregular. Por exemplo, não possuir curso superior, um requisito necessário para o exercício do cargo. Nessa hipótese, pela aplicação do princípio da impessoalidade, temos que a certidão obtida pelo cidadão não foi emitida pelo servidor X, mas sim pela Receita Federal,
Dessa forma, o documento não poderá ser declarado inválido, porque quem praticou o ato foi o órgão e não o servidor. Logo, a incompetência do agente não invalida os atos praticados pelo servidor enquanto investido no cargo, ainda que de forma irregular. Vale ressaltar que isso vai acontecer quando o terceiro estiver de boa fé. A validade do ato será mantida. Ainda acerca do princípio da impessoalidade, meus amigos, vale trazer aqui como fundamento dispositivo previsto na Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, que dispõe que a administração deve atuar de forma objetiva, sendo vedada a promoção pessoal de agentes públicos ou mesmo de autoridades. Ademais, a norma administrativa deve ser interpretada da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se destina. Então, em síntese apertadíssima, esse foi o princípio da impessoalidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima.